Quem está com a gente ao vivo é o Abraão Neto, presidente da Ancham Brasil, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Seu Abraão, obrigado por estar aqui com a gente, um bom dia. Queria a sua avaliação sobre essa queda da tarifa de 40% aí, relativa a uma série de produtos brasileiros e como é que a Ancham vê as próximas fases dessa negociação entre Brasil e Estados Unidos. Bom dia, prazer enorme participar. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores aqui da UOL. Foi uma medida, do ponto de vista econômico, muito importante, né? Ela beneficia uma lista de mais de 200 produtos brasileiros, que no seu total representam um pouco mais de 4 bilhões de dólares de exportação por ano aos Estados Unidos. Nós estamos falando aí em torno de 10% das exportações brasileiras, e, nesse sentido, restitui competitividade para os exportadores brasileiros, para o maior mercado consumidor do mundo, né? São produtos, como vocês já mencionaram, que o Brasil é um produtor bastante relevante, um exportador importante: carne, café, frutas tropicais, cacau. Então tem um grosso número aí de produtos, e, olhando para frente, da nossa avaliação, é importante que se intensifiquem as conversas entre os dois governos para buscar também melhorar as condições de acesso para os produtos que seguem sujeitos a tarifas, que são produtos importantes, sobretudo bens industriais, que têm nos Estados Unidos o seu principal destino de exportação. Ora, Abrão, produtos como café e carne, em relação aos quais o Brasil é muito competente do ponto de vista da quantidade e também da qualidade, abriram-se mercados novos, né? O Brasil não ficou de braços cruzados, a carne e o café foram direcionados para outros mercados, né? Com essa reversão da tarifa, o Brasil terá como reocupar esse mercado americano rapidamente? Ele tem produção para isso? Vai ter que abrir mão dos mercados que foram conquistados agora em função do tarifácio dos Estados Unidos, ou vai conseguir suprir tudo? Bom dia, Josias. O mercado, sobretudo desses produtos, é um mercado muito dinâmico, né? Então, obviamente que nesses últimos meses, com tarifas tão elevadas, houve uma reconfiguração, e várias exportações brasileiras que iam para os Estados Unidos acabaram sendo redirecionadas para outros mercados. Essa foi uma solução temporária, né? O mercado americano segue, tanto para o café como para a carne bovina, como demais produtos agroindustriais, sendo um mercado fundamental. Agora, com a redução dessas tarifas, né, nós tivemos na semana passada, na sexta-feira, 10% das tarifas foram retiradas, e agora ontem mais 40%, e isso coloca o Brasil de novo, como você falou, com a competência que tem nesses produtos, de maneira muito competitiva. A expectativa é que sim, retome o seu espaço dentro do mercado americano e possa continuar, em relação aos outros mercados, sendo um player determinante. Na minha avaliação, vai haver de novo uma reacomodação, mas o Brasil continua na sua trajetória, que não foi de agora, né, de crescimento das exportações para o mundo todo. É hoje o principal fornecedor de alimentos para o mundo, e segue fortalecendo essa sua posição. Letícia, você quer fazer alguma pergunta? Abrão, bom dia. Quais os outros produtos, os próximos produtos que devem ter algum tipo de mudança tarifária, pelo que o senhor conhece aí do mercado brasileiro, da negociação entre Brasil e Estados Unidos, as necessidades do mercado americano? O que a gente pode esperar por vir nas próximas semanas? Bom dia, Letícia. Ainda tem um conjunto bastante amplo de produtos que estão sujeitos a essas sobretaxas, né? Mais ou menos aí 50%, um pouquinho mais de tudo que o Brasil exporta, ainda tem algum tipo de sobretaxa, em muitos casos sobretaxas elevadas de até 50%. Grande parte dos produtos agroindustriais foram já isentados. Restam alguma coisa, como açúcar, pescados
Então, esses setores ainda seguem apreensivos para conseguir melhorar a sua condição exportadora. Agora, os produtos industriais, esses têm um longo caminho pela frente. Nós estamos falando aqui de máquinas e equipamentos, de produtos derivados de madeira, móveis, calçados, aço, né, que tem diversas tarifas e que estão sendo discutidas nessa negociação entre os dois governos. Difícil aferir ou precisar o que pode ser um setor. Eu acho que essa é uma discussão que vai acontecer olhando esse conjunto mais amplo de setores e o resultado do que pode vir dessa negociação entre Brasil e Estados Abrão, Unidos. nessa linha que você está mencionando, se nós formos analisar, esses produtos que já foram zerados praticamente, né? Eliminaram-se os 10%, agora os 40%, voltamos a condições absolutamente competitivas e em igualdade de condições com outros países no mercado americano, né? Agora, isso aconteceu porque, em relação a esses produtos, sobretudo produtos alimentícios, houve uma pressão interna, a pressão dos empresários americanos, pressão do consumidor americano. Isso se refletiu em queda de popularidade do Trump, se refletiu em resultados adversos para ele em eleições realizadas dias atrás. Agora, o que eu queria saber de você é, em relação a esses outros produtos, móveis, calçados, máquinas, suponho que o Brasil enfrente uma concorrência bastante feroz da China, por exemplo, de outros países, não é? E não sei se haverá essa pressão do consumidor americano em relação ao produto brasileiro. Há a mesma pressão ou teremos aqui mais dificuldades para rever essas tarifas? Não, José, sua análise tá bem feita, né? Eu acho que esses produtos que receberam a retirada das tarifas recentemente, eles se beneficiaram de uma combinação de fatores. Por um lado, houve a avaliação do próprio governo americano de que era importante esse movimento para reduzir o impacto para o consumidor americano de preços que vinha sendo sentido, né? Então, um dado, só para exemplificar, o filé tinha aumentado 17% nos Estados Unidos, né? A inflação em alimentos vinha crescendo a uma taxa maior do que a inflação geral dentro dos Estados Unidos, e a decisão foi que fazer essa redução seria uma medida importante para buscar controlar esse crescimento dos preços internos. Agora, junto com isso, o fato de ter acontecido um distensionamento na relação entre Brasil e Estados Unidos, a partir do encontro dos dois presidentes na Assembleia Geral da ONU, depois o encontro na Malásia e um início de negociações, isso ajudou. Os demais produtos, eles podem não ter um impacto imediato, um impacto tão direto no preço do consumidor, mas não significa que não exista atores interessados dentro do setor empresarial americano. Hoje, por exemplo, 1/3 do comércio bilateral, seja exportação do Brasil para os Estados Unidos ou dos Estados Unidos para o Brasil, acontece dentro dos mesmos grupos econômicos. São empresas americanas que estão nos Estados Unidos e no Brasil, ou empresas brasileiras que também estão nos Estados Unidos e que façam um comércio dentro do seu próprio grupo. E essas empresas têm interesse e têm feito isso, a gente tem observado e participado de um diálogo com os dois governos para mostrar o impacto desses produtos. Você tem razão também, em termos de concorrência, esses bens industriais no mercado americano competem com produtos asiáticos, com produtos mexicanos, canadenses. Em vários deles, o Brasil é bastante competitivo e, quando a gente fala de bens industriais, não são commodities, né? São bens que são feitos sob medida, muitas vezes para atender empresas americanas. Então, existe tudo isso para colocar que existe um interesse do setor empresarial americano em também buscar equacionar essa situação. Talvez não tenha um impacto tão claro e imediato do ponto de vista do consumo, mas certamente tem um impacto importante do ponto de vista da competitividade do setor produtivo americano. E, Abrão, só para a gente concluir, a gente tem só um minutinho. Como é que a Anshan vai participar dessas negociações daqui para frente?
O Chan tem participado desde o início, buscando se aproximar com os dois governos, tanto o governo brasileiro como o governo americano, e mobilizar o setor empresarial naquilo que eu comentava agora com o Josias, nessa conversa, né? Para nós é muito importante uma postura de contribuição aos dois governos, mostrar que o setor empresarial dos dois lados tem percebido como o impacto dessas medidas e ajudar a construir soluções que normalizem as relações comerciais entre as duas maiores economias das Américas. Abrão Neto, presidente da Anshan Brasil, muito obrigado pela sua presença aqui no All News. Volte sempre e sorte aí nas negociações. Até uma próxima ocasião. Muito obrigado, bom dia, ótima sexta-feira.